Holobiontes. Você já parou para pensar como nós estamos intimamente ligados a todos os seres vivos que nos cercam? Estudos recentes no campo da microbiologia mostram que é um grande erro de simplificação considerar as plantas, os animais e os micro-organismos como indivíduos autônomos. Nesse contexto, nasce a teoria dos holobiontes, que considera cada ser vivo como uma unidade evolutiva que integra uma comunidade genética e metabólica para melhor se adaptarem ao meio e ajudarem na manutenção de vida no nosso planeta. Os micro-organismos existentes são tão significativos que devemos considerá-los como uma parte importante que integra a nossa vida. Cada ser vivo é o que é não só pela sua própria existência em si, mas por serem seres pluricelulares com milhões de outros seres vivos agregados a eles simbioticamente, formando uma rede biomolecular. A teoria dos holobiontes vai contra a teoria de Lamarck e se associa à teoria de Darwin. Isso porque Lamarck defendia a lei do uso e desuso, que dizia que as partes do nosso corpo que não estivessem mais sendo usadas iriam desaparecer gradualmente, como, por exemplo, o apêndice humano. Segundo a teoria de Lamarck, um organismo que necessitasse ou quisesse mudar ao longo da vida para se adaptar ao ambiente, transmitiria para sua prole a mudança caso ela ocorresse. Ele acreditava, por exemplo, que elefantes de troncos curtos poderiam adquirir troncos longos para alcançarem água e alimentos em galhos mais altos. E, além disso, acreditava que as características dos troncos longos seriam transmitidas para os seus filhos. Por outro lado, Darwin acreditava que as mudanças do indivíduo nada tinham a ver com seus desejos e vontades. Ele acreditava que os organismos de uma mesma espécie eram diferentes e que essa diferença os ajudaria a sobreviver no ambiente que viviam. Darwin acreditava que a evolução ocorre ao acaso, sem qualquer tipo de plano. Sendo assim, ele defendia a ideia de que todos os seres vivos possuem um ancestral comum em algum lugar do passado, e a ideia de evolução natural, que diz que os indivíduos mais adaptados a um determinado ambiente têm maiores chances de se reproduzir e de sobreviverem. Usando novamente os elefantes como exemplo, segundo a teoria de Darwin, os que tinham troncos longos iriam sobreviver, se reproduzir e transmitir esse traço aos seus descendentes, enquanto os elefantes de tronco curto morreriam, sem transmitir esse traço à sua prole. Na teoria dos holobiontes, os seres evoluem em conjunto e costumam beneficiar um ao outro. Dentre os tipos de holobiontes, temos os holobiontes humanos, e dentro dessa classificação temos a microbiota. Mas onde estão os micro-organismos? O que eles fazem? E qual é o impacto que causam na nossa espécie? Cientistas estimam que o corpo humano carrega milhares de espécies de micro-organismos, em sua maioria bactérias. Somados, eles representam aproximadamente 1 quilo do peso de um adulto. Os micro-organismos que crescem em nosso corpo formam a nossa microbiota, também chamada de flora e microflora. Eles não estão em todas as partes do nosso corpo e habitam somente órgãos que tenham contato com o ambiente externo, como pele e olhos. A maioria dos micróbios moram no trato gastrointestinal, o mais estudado até hoje. A população de seres microscópicos que habitam nosso corpo pode ser influenciada por fatores como microbiota materna, tipo de parto em que nascemos, higiene, idade, alimentação, exercício físico, genética, medicamentos e estado hormonal. Sem deixar por menos, eles influenciam o estado nutricional, comportamento e suscetibilidade a doenças. Isso porque interferem na digestão, na assimilação de nutrientes, na síntese de vitaminas e na formação do sistema imunológico. Nossa microbiota começa a se formar assim que nascemos. Durante o parto normal, o bebê é colonizado pelas bactérias presentes na vagina da mãe. Já a cesariana estimularia o crescimento de micróbios que entram em contato com a pele da criança, o que faz com que ela tenha uma microbiota diferente. À medida que crescemos, o número de bactérias aumenta e com o tempo torna-se estável. A microbiota também varia entre adultos e idosos, sendo claramente observada uma composição diferente entre aqueles considerados saudáveis e os que envelhecem doentes. A microbiota pode ser classificada em residente e transitória. A microbiota residente é formada por micro-organismos que são encontrados regularmente em grande quantidade em uma região anatômica determinada. Já a transitória é aquela em que os micro-organismos estão presentes apenas por um curto período de tempo.
Dentre os impactos dos micro-organismos, temos que a cesárea altera micróbios e aumenta o risco de obesidade. Como dito anteriormente, existem diferenças nos micro-organismos encontrados em crianças que nascem de parto normal e as que nascem de parto cesáreo, e já é bem sabido que elas apresentam perfis imunológicos diferentes. Por exemplo, as crianças que nascem por via cirúrgica têm um risco maior de diabetes e sobrepeso no futuro, o que em teoria poderia ser reforçado por essa população microbiana diferente, levantando a hipótese de que as bactérias presentes no canal vaginal da mãe poderiam afetar positivamente o metabolismo. Ao investigar as mães das crianças, percebe-se que, quando a mulher é obesa antes de engravidar, isso influencia na microbiota da criança. A conclusão é de que se deve olhar também para o peso materno antes da gestação, não apenas para o tipo de parto. Alimentos gordurosos favorecem bactérias do mal. A microbiota do corpo humano é habitada tanto por bactérias benéficas quanto não benéficas, que vivem em equilíbrio. Uma dieta desequilibrada muda nossa microbiota negativamente. Uma má alimentação pode desregular a harmonia entre elas e favorecer o desenvolvimento de doenças como obesidade, diabetes e câncer. Isso porque as bactérias boas metabolizam comidas saudáveis e as más se alimentam de gordura. Quando é ingerido apenas alimentos gordurosos, multiplica-se a população de micróbios ruins no organismo. A formação das doenças crônicas começa por causa dessa alteração, quando o intestino vai sendo colonizado por bactérias patogênicas em vez de benéficas. Existem dietas que ajudam os micro-organismos. Isso porque depois da descoberta de que a microbiota altera o funcionamento do metabolismo e de que cuidar das bactérias pode ser uma forma de tratamento para várias doenças, diversos pesquisadores passaram a estudar o uso de prebióticos e probióticos na alimentação. O consumo de prebióticos e probióticos melhora o trânsito intestinal e pode provocar a perda de peso. Também melhora a qualidade do sono e a disposição. Temos estudos com animais que mostram ainda a redução da pressão e da glicose. Os prebióticos e probióticos podem ser usados para a reconstrução da nossa população de bactérias, após o uso de antibióticos. Estes são capazes de matar a microbiota, sendo contraindicados justamente por afetar nossos micro-organismos e por favorecer infecções oportunistas através do uso frequente. Um exemplo é a reprodução de uma bactéria patogênica chamada Clostridium difficile, resistente a medicamentos. Como os antibióticos acabam matando as bactérias boas, pode sobrar espaço para essa espécie se multiplicar, causando uma infecção que pode ser fatal, a colite pseudomembranosa. Nesses casos, o transplante de fezes é uma opção para tratamento. Isso porque a prática consiste na transferência da microbiota presente nas fezes de um indivíduo saudável para o doente, por meio de uma sonda nasogástrica, endoscopia, colonoscopia ou enema. Estudos afirmam que o índice de cura com o primeiro transplante é de ao menos 80%, chegando a 100% com o segundo transplante quando necessário. Além disso, como dito anteriormente, as bactérias regulam o sistema imunológico. Além de auxiliar na digestão, a microbiota funciona como uma professora para o nosso sistema imunológico. Como os micro-organismos mostram substâncias nas nossas células imunológicas, elas podem conhecer o que não é ligado a doenças, reagindo apenas nos casos necessários. Nosso sistema imunológico não nasce pronto, ele passa por um processo de aprendizado nos primeiros anos de vida, entrando em contato com as bactérias do ambiente e da microbiota, para entender o que não é patológico. É como se a microbiota tivesse a função de regular a atividade do sistema imune, por isso há estudos relacionando doenças resultantes da alta atividade imunológica, como rinite e asma, com as alterações da nossa população de micro-organismos. A microbiota ajuda a produzir substâncias que interferem na produção de células de defesa. A microbiota intestinal é, por definição, um conjunto de micro-organismos que povoam o trato gastrointestinal humano e que, em condições normais, não nos causam doença. Essa microbiota tem funções antibacterianas, imunomoduladoras, nutricionais e metabólicas. E os filos com maior prevalência nessa microbiota são Bacteroidetes, Firmicutes e Proteobacteria. O filo Bacteroidetes consiste principalmente de bactérias gram-negativas, que possuem características fermentativas e capacidade de modular o sistema imune de forma benéfica. Nesse filo, há 2 gêneros bacterianos prevalentes, Bacteroides e Prevotella.
O Firmicutes tem a sua proliferação intensificada pelo consumo de calorias em excesso, porque esses alimentos com elevados teores de gordura saturada e poliinsaturada proporcionam um ambiente propício para a ocorrência desse filo. Essa proliferação permite a extração e estocagem de nutrientes com maior eficiência, auxiliando no ganho de peso, enquanto que a ingestão de fibras, frutas e hortaliças proporciona um aumento da produção de derivados de fermentação de carboidrato, resultando em um ambiente desfavorável para o crescimento de Firmicutes. Por último, o filo Proteobacteria, sob um estado clínico saudável ou assintomático, tem seu aumento da proliferação devido a uma resposta transitória a alterações de fatores externos, como a dieta ou outras intervenções. Um aumento crônico desse filo é indicativo de uma comunidade microbiana instável, e dentro desse filo encontram-se indivíduos da família Enterobacteriaceae, como a Escherichia coli. A Escherichia coli é considerada uma bactéria comensal e a sua presença em indivíduos assintomáticos pode ser habitual. Entretanto, em altas proporções, ela pode estar associada a alterações funcionais e a doença inflamatória intestinal. A microbiota oral consiste em todos os micro-organismos que habitam a cavidade oral humana. A diversidade de micróbios na boca é ampla, podendo conter gêneros de bactérias, fungos, protozoários, vírus e arqueias. A maioria desses micróbios reside em biofilmes, que são comunidades de micro-organismos que vivem aderidas a uma superfície e entre si, com a finalidade de aumentar a sua chance de sobrevivência em um determinado meio. A microbiota oral pode ser benéfica ao seu hospedeiro humano, pois previne a colonização da cavidade oral por micro-organismos patogênicos ao produzir substâncias que impedem a adesão desses micróbios exógenos potencialmente danosos. Um exemplo disto é a espécie Streptococcus gordoni, que produz peróxido de hidrogênio e este é fatal para algumas outras bactérias. Todavia, quando há desequilíbrio na microbiota oral, como a variação do ambiente ou crescimento exacerbado de uma população de micro-organismos, podem surgir micróbios patogênicos oportunistas. Um exemplo é quando há um grande aumento de Streptococcus mutans, um dos principais precursores da cárie dentária. O Streptococcus mutans produz grandes quantidades de exopolissacarídeos, que são os polissacarídeos extracelulares que formam o biofilme, que já foi citado anteriormente. Assim, ele pode se expandir mais, além de gerar mais ácido e causar desequilíbrio no pH normal da boca. A microbiota da pele é um termo usado para descrever a coleção dos micro-organismos que vivem em nossa pele. Mais especificamente, refere-se aos genomas de todos os micróbios, incluindo as bactérias, os fungos, os protozoa, os vírus e a vida dos ácaros. A composição das espécies também varia de acordo com o microambiente da pele onde crescem: oleoso, rosto e costas, hidratado, curva interna do cotovelo e joelho, e seco, antebraços. A microbiota da pele é importante, pois ajuda a prevenir a exposição a patógenos que competem pelo espaço na pele, além de atuar no fortalecimento do sistema imune. Porém, em alguns casos, ela também pode estar relacionada com o desenvolvimento de doenças ou condições cutâneas indesejadas. A pele tem um papel muito importante em interagir com o meio ambiente, protegendo-nos das agressões externas e, inclusive, da entrada de micro-organismos agressivos ou de substâncias tóxicas. Para cumprir esse papel, a pele necessita manter sua microbiota equilibrada e funcionante, além de manter o pH e o seu grau de hidratação. Dentre os exemplos de microbiota da pele, temos Staphylococcus aureus e Malassezia. O Staphylococcus aureus é um membro comum da microbiota da pele, também muitas vezes presente no trato respiratório. Geralmente vive como um micro-organismo comensal. Contudo, Staphylococcus aureus também pode agir como um patógeno oportunista, isto é, pode causar doenças se houver baixas do sistema imune, sendo responsável por algumas infecções de pele e sistêmicas graves. A ação dessa bactéria tem sido relacionada com eczema, uma inflamação cutânea que causa coceiras, vermelhidão e outros sintomas em algumas partes do corpo. Staphylococcus aureus também é um problema de saúde pública, pois a variante resistente a antibióticos Staphylococcus aureus meticilina resistente é muito comum e cada vez mais frequente em infecções hospitalares. Já espécies do gênero Malassezia utilizam os lipídios presentes no sebo da pele para sua sobrevivência.
uma vez que são incapazes de produzir seus próprios lipídios. Por esse motivo, esse tipo de fungo está presente nas zonas oleosas. O que podemos concluir com tudo isso é que os novos estudos demonstraram que o que sempre se definiu como indivíduo é, na verdade, uma rede biomolecular formada por um hospedeiro visível com mais de milhões de micro-organismos invisíveis. Portanto, ao invés de sermos tão germofóbicos, temos de aceitar o fato de que vivemos em um mundo microbiano e nos beneficiamos dele. Nós somos tanto um ambiente para micróbios, quanto os micróbios são para nós. Assim, concluímos que a relação de simbiose entre os micro-organismos e os humanos é de suma importância, pois implica na manutenção da atividade biológica essencial para a sobrevivência das espécies envolvidas.